Olá, turma! Como foram as férias? Aproveitaram bastante? Descansaram? Largaram o celular de lado? Porque agora a gente vai usar muito o celular, certo? Então, estamos de volta com nossas aulas remotas, certo? Não vou poder ainda ter o encontro pessoalmente como eu gostaria, e eu sei que vocês estão sentindo falta, mas temos encontro marcado todo dia nas nossas aulas de português, para matar um pouquinho a saudade e ver o conteúdo. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Então, antes de mais nada, vou explicar para vocês como será o esquema das aulas de português. Continuaremos a estudar a apostila dos descritores, certo? Então, teremos uma videoaula explicando o descritor, onde eu vou enfocar bastante neles. Vamos repetir alguns descritores e vamos ver alguns novos, mas continuaremos no estudo de leitura e interpretação de textos, certo? Então, numa videoaula explico o descritor, na outra aula passo uma atividade, na outra passo outra, são 3 aulas, não é? 3 dias com aulas de português. E quando for na próxima semana, eu faço a correção na próxima videoaula, certo? E assim vai ser a nossa rotina da aula de português. Hoje, iremos começar falando sobre o descritor D3. Ah, Laís, você já falou sobre o descritor D3. Já falei sim com vocês. Mas iremos retornar para poder fixar bem esse conteúdo, tá certo? Então, antes de mais nada, o que é o descritor D3? Ele significa o quê? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. As palavras, elas têm significados diferentes de acordo com o que ela é empregada, dentro de um contexto de uma frase, de um texto. A palavra tem um significado real, ao significado do dicionário, mas a mesma palavra pode adquirir outro significado dependendo do contexto que ela é empregada, certo? E é isso que iremos aprender. Então, hoje falaremos sobre o descritor D3. Fiz um videozinho para falar um pouquinho sobre ele. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Olá, turma! Sou a professora Laís e vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, falaremos sobre o descritor D3. Você sabe o que é o descritor D3? É inferir o sentido de uma palavra ou expressão. É identificar se essa palavra foi empregada em sentido conotativo ou denotativo. Então, vamos relembrar o que é conotação e denotação. Para sabermos diferenciar o que é conotação de denotação, temos que saber que a palavra ela pode ter diferentes significados de acordo com o contexto que ela é empregada. Assim, denotação é o sentido real da palavra. Ela é empregada de acordo com o significado do dicionário. Conotação é o sentido figurado da palavra, ou seja, o sentido imaginário. Ela pode ter diferentes significados de acordo com o contexto que ela é empregada. Igual nesse exemplo, denotação, sentido real. A palavra é empregada com um sentido real, sentido do dicionário. E conotação, sentido figurado. A palavra é empregada com outro sentido não convencional. Agora vamos ver um exemplo onde se utiliza a palavra pneu em 2 contextos diferentes. A primeira, no sentido conotativo, onde a mulher se refere a pneu com gordurinhas. E a segunda, no sentido denotativo, onde o mosquito se refere a pneu como o significado real. Assim, podemos dizer que a palavra pneu foi empregada em 2 sentidos diferentes, conotação e denotação. Portanto, conotação é o sentido imaginário e denotação é o sentido real da palavra. Por hoje é só e agora é sua vez. Vamos resolver a questão.
do descritor D3. Por hoje é só, até a próxima aula e curta o nosso canal. Tchau, tchau, gente! Então, turma, falamos sobre o quê? Falamos sobre o descritor D3. Para se falar de inferir os sentidos de palavra ou expressão, nós temos que compreender o que é o sentido conotativo e o denotativo. O que é o sentido conotativo? É o sentido imaginário da palavra. E o que é o sentido denotativo? É o sentido real da palavra. Igual eu mostrei no exemplo da tirinha do pneu. Pneu é um objeto, é uma roda que se utiliza no automóvel. Sentido real da palavra. Quando a mulher da tirinha fala, tô cheia de pneuzinhos, esse pneu já não é o sentido real da palavra, é o sentido conotativo da palavra, pois esse pneu se refere ao quê? A gorduras. Então, o que é o descritor D3? É inferir esse significado dentro do contexto. Quais são as palavras, as expressões que têm significados diferentes de acordo com o contexto, tá certo? Então, a aula de hoje foi isso. Vimos exemplos dentro do vídeo, tá bom? Mas hoje eu vou postar no grupo a questão exemplo. Isso, só a questão exemplo, Laís, só a questão exemplo. Vai ter atividade? Não vai ter atividade. Vou postar a questão exemplo, porque eu já utilizei um exemplo aqui dentro do vídeo e vou postar a questão exemplo para você ler e se aprofundar mais sobre essa questão. Então, hoje não tem atividade, é só leitura. Você vai ler a questão exemplo, se aprofundar mais e compreender bem o que é o descritor D3. Quando for na próxima aula, eu passo uma questão sobre esse descritor. E na outra aula, eu passo outra questão sobre esse descritor. Semana que vem, eu corrijo as duas questões, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. Nós vamos continuar a estudar o quê? A apostila do Estude em Casa, terceiro volume, terceiro bimestre. Então, prestem atenção, participem, façam as atividades, pois estamos no terceiro bimestre. E tudo que vocês fazem, está anotadinho aqui no meu caderninho, tá certo? Então, mandem as atividades pelo Classic Homes, certo? E se não conseguir, fale comigo, estou no celular sempre. Se demorar um pouquinho mais, eu respondo, porque às vezes estou atendendo outra turma, mas estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou aqui e irei postar a questão exemplo para vocês darem uma leitura, para quando eu postar a atividade amanhã, vocês responderem bem e conseguirem responder sem nenhuma dúvida, tá certo? Então é isso. Deixe um joinha. Tchau, tchau, gente!